nós vamos falar sobre locais pouco conhecidos do público em geral, assim, em Barcelona. São locais aí que não estão nos pontos turísticos, mas são locais muito interessantes e que valem a pena você visitar. Então, preparem-se que hoje vai ser diferente. Então, no final da viagem, a gente aproveita para ver alguns locais que não são tão conhecidos e vamos dizer, é o lado B, né? Quem lembra dos discos que tinha o lado B. Um deles é o Pórtico Miralles. Esse Pórtico Miralles, como uma louca aficionada fã do Gaudí, quando eu tenho um livro desde a faculdade, antes da faculdade, sobre o Gaudí, então sempre vi esse pórtico e achava interessante. Quando eu estava lá, eu fui. É uma propriedade muito interessante, ela era do fabricante Miralles, então é um muro muito bonito no estilo rústico que Gaudí projetou. E assim, ele fica afastado da cidade. Se eu não me engano, é o último ponto dessa linha de metrô. E se você quando você chega lá, você tem uma expectativa, porque já viu foto, mas ele é muito melhor. Ele era um sítio, né? Ele foi feito em 1901 e Gaudí utilizou ali pedras bem rústicas, nada trabalhada, e foi colocando ali, né, daquele jeito que só Gaudí faz, e ficou esse resultado aí maravilhoso, um estilo bem diferente. Ele já é modernista, mas ele é mais sóbrio. Mais austero. Então o que acontece? Vocês estão vendo, tem esse buraco ali nessa coluna principal, era para botar o brasão da família, mas nunca foi colocado. Acabou que ele nunca fez a finca dele lá, esse sítio, e ele foi vendido com o tempo e virou esse condomínio residencial, que eu tive o prazer, inclusive, de andar um pouco e cheguei lá e tirei uma foto abraçada com o Gaudí. Foi colocada essa estátua do Gaudí, né, que a Rose há pouco tempo. Uma foto. Vale muito a pena, quem gosta, como a gente já mostrou em outros vídeos sobre Gaudí, então quem é apaixonado pela arte, pelo trabalho de Gaudí, vale a pena se deslocar um pouco, porque esse é um ponto, uma visita que vale muito a pena. E tem outras coisas, tem Alcoro em inglês ali, tinha uma loja da Harley Davidson, que agora nós temos aqui, mas na época não tínhamos. E tem esse hospital que vocês estão vendo, e ao lado esse prédio com 1000 vegetações que já vale dar uma olhada. É um passeio bem diferente. E outra dica aqui para os aficionados de arte e de música é bem interessante, é o Museu de Música de Barcelona. Ele foi colocado no auditório de Barcelona, que é como se fosse uma universidade. Ele reabriu em 2007. Nesse prédio que vocês estão vendo, que é bem interessante. Ele contém um acervo de 2.500 instrumentos, mas só 500 estão em exposição. E olha que é instrumento pra caramba, gente, é muito interessante. Tem um número que você pode, né, colocar ali no audioguia, né? E escutar o instrumento que está ali numerado. Porque como tem instrumentos desde a era paleolítica até coisas ultramodernas, dos dias atuais, né? Eletrônicos, tal, é muito interessante. Você olha o instrumento, aperta e fecha os olhos e vai. Já se imagina na época. É muito show. Nesse museu também tem a maior coleção de violão. E diz que é uma das melhores também. Tem a melhor coleção de guitarras clássicas. Que são os violões deles, que era do Antônio Torres, que era um construtor de violões. Da Europa, um dos melhores da Europa. E ele também tem exposições temporárias, que é super interessante. E, além disso, ele tem muitas atividades para a comunidade, como workshops para toda a família. Para a família, tem concertos, tem leitura de contos, sessão de estudo.
E tem muita coisa para criança. Quem tiver criança, a gente está dando umas dicas muito interessantes aqui para quem tem criança e gosta de viajar. Porque lá a criança vai interagir com os instrumentos. Então... Tem muitos instrumentos que elas podem, tem uma sala especial para elas irem lá e tocarem e sentirem. Se for um pouco tímida, não precisa nem, só chega lá e toca, ó. Outro local que é muito pouco divulgado, mas é interessantíssimo, e esse é de graça, é o Real Palau Pedralbes. Que é o Museu da Cerâmica e de Designer de Interiores. Quer dizer, era em 2011, tá, gente? Então hoje a gente não sabe o que é. Esse museu, o da cerâmica e do design de interiores, já mudaram para um prédio ultramoderno, tá? Inclusive tá aí a foto, prédio, incrível. E aí o que acontece? Quando eu fui em 2011, tinha esse museu e era de grátis. Hoje parece que ele está tendo só exposições temporárias, mas vale a pena e vocês vão saber por quê. Vamos contar da origem desse palácio? Então vamos. Esse palácio, ele originou da casa de um agricultor, que é o Canfelio, do século XVIII. E o terreno foi adquirido em 1862 pelo Eusébio Güell. Lembra Eusébio Güell? Mesmo lá do Parque Güell. E do Palau Güell. Então já não precisa. Vocês já imaginam para onde é que nós vamos parar? Junto com seu vizinho Larriebra. Então, eles compraram e queriam fazer uma finca, a finca Güell lá. Só que nesse local já tinha a Torre Güell. Já tinha um edifício que eles chamavam, já era chamado de Torre Güell. E aí eles começaram a reformar esse palácio, transformar ele num palácio, até aí era só uma casa grande, e também tinha uma capela que é no quarto andar desse palácio. Que tinha assim o seu estilo neogótico. E aí, em 1887, ele pegou e deu o projeto para quem? Para o Gaudí. Que era o seu grande amigo, aquele, né, para lá. E aí o Gaudí reformou esse local. E aí ele fez de tudo um pouco. Projetou os muros, os jardins, plantou bastante plantas, né? Mediterrâneas, como vocês já viram lá no Parque Güell, ele já tinha um jeito com plantas. Colocou 2 fontes muito bonitas. A mais conhecida é a fonte de Hércules, que vocês estão vendo que realmente é muito bonita. E outra coisa... Colocou uma pérgola também. É uma pérgola que lembra muito aquela pérgola do Parque Güell. Quem não viu, corre lá que vocês vão entender melhorzinho. E aí, quando estava tudo bom, o que o senhor Güell fez? Ele doou a casa e o jardim para a família real. E por que doaram? Em sinal de agradecimento, porque ele ganhou o título. Título de conde. Então, sabe como é que essa 1918. Essa politicagem, né, de trocas e vai e voltas. E ela foi remodelada para ser daí a residência real. Essas obras duraram 5 anos. É um edifício que tem 4 andares. Ele tem, na parte central, ele tem 4 andares. E 2 alas laterais com 3 andares. Como vocês estão vendo nas fotos. Isso. Estamos igual a avião. Lateral. Olha o meu queixo. Tem 2 fontes que ganharam ali um toque, né, com uma iluminação. Daquele mesmo projetista, vocês se lembram da fonte mágica lá no Monte Juíque 1? Então, tá o link aí. É o mesmo que fez aquele show de luzes, ele foi contratado para fazer aqui também. Tem também muitas esculturas espalhadas por esse jardim, né? Lindas. A que tem mais destaque é a da rainha Isabel II, junto com seu filho Alfonso XII. Então, ela realmente chama atenção com muitos detalhes, e ela está no local de destaque. Então, quem gosta aí dessa parte histórica, vale muito a pena a visita. Em 1926, o prefeito de Barcelona transformou em patrimônio nacional. E ali o rei ficou até, quando ele visitava Barcelona, maio de 1930, sendo que ele permaneceu ali na exposição de 1929, aquela famosa.
Já em 1931, né, com a segunda proclamação espanhola, E aquele rolo todo, né? passou a ser propriedade da Câmara Municipal. E em 32 virou Museu de Artes Decorativas. e foi bem interessante, só que estávamos no regime Franco. E ele usou também ali como residência. Quando ele fazia suas visitas à cidade. Um parênteses antes que a gente se esqueça. Em 1929, na exposição, o Mies van der Rohe, aquele arquiteto famosão, maravilhoso, ele foi visitar a família real aí nesse palácio. Mas mesmo com toda a parte modernista dele, toda a ideia dele do menos é mais, os reis não aceitaram e continuaram com seu estilo clássico, neoclássico. E em 1990 ali se instalou o Museu da Cerâmica. E ele ocupa 18 salas. E tem ali obras, né, desde o período paleolítico até os dias atuais. E, gente, foi muito interessante essa visita. Como vocês estão vendo, o palácio é incrível. Muito bonito. É de uma beleza, de um detalhe, os tetos são incríveis, os lustres, o piso. A parte da cerâmica, eu já tinha visitado o Museu do Azulejo em Portugal, que é belíssimo, mas esse é diferente, realmente tem uma pegada diferente. E depois ao lado tava com esse do design de interiores, que também vocês vão ver peças incríveis de machetaria, peças modernas, peças bem antigas. E como a gente já citou aqui em outros vídeos, é legal fugir um pouco desses pontos turísticos, né? Às vezes a gente faz uma viagem, monta um roteiro e só vai naqueles determinados pontos turísticos que já é bem conhecido, famoso, que todos os sites de roteiros e dicas, né, sempre colocam. Então, assim, é legal você conhecer um pouco diferente, vivenciar um pouco a cultura local e conhecer um pouco mais, sair dessa rota, né, tão turística que todo mundo sempre visita. E o, vale muito a pena. E o mais interessante é que eu fui 2 dias. Apesar de ser bem longinho, é no bairro Le Corts, desculpa. E aí eu fui a primeira vez, estava fechada, e voltei no outro dia e estava vazio. E aí eu fui fotografando tudo, né? Não tinha placa, fui fotografando. Quando eu estava no final da segunda exposição de design de interiores, veio uma senhora, não pode fotografar. Eu assim, ai, desculpa. Agora não. Foi. Aí eu falei assim, desculpa, prometo não fotografar mais nada. E fui embora porque já estava na saída. Mas, enfim, vale a pena, é de graça, vale a pena também levar crianças, porque é um local bem diferente. Fazer piquenique, tudo. Não tem tanta gente como nos locais, nos pontos turísticos mais famosos, então você consegue passear e observar as coisas com mais calma, né? E observar melhor os detalhes para quem gosta. Bom, nós fizemos 11 vídeos sobre nossa estadia em Barcelona. Tem muito mais coisa para ver? Gente, tem milhões de coisas para ver. Eu costumo dizer que você tem que passar alguns meses em Barcelona para ver tudo. Mas falta. Por enquanto ainda não dá. Se pagar aí, ó, quem quiser pagar aí, eu também à disposição. Mas eu vou, ainda moro lá, gente. Vocês sabem que quando eu prometo, eu cumpro. Então, nós vamos fazer falar um pouquinho de cada vídeo para quem tá chegando agora e não viu os outros. O primeiro, nós falamos sobre a história do Passeio de Grácia, Casa Batlló e da Casa Milà, que são... Que é aquela lá do Gaudí, toda feita, né, no aquela estilo pedreira. De pedra. Então, essas duas são na mesma rua e é bem interessante porque conta um pouco do Gaudí e um pouco da história dessa região. Vale a pena. Esse é um dos pontos turísticos mais conhecidos, essas duas casas de Gaudí. É imperdível. Número 2, nós fomos para o litoral. E nós fomos para a praia de La Barceloneta. Nós passeamos de golondrinas, visitamos o Porto Velho, o Oceanário, o Mirador de Colombo. Se você não entendeu nada, corre lá que você vai entender tudo, porque é um vídeo muito bonito, muito colorido e cheio de novidades. E aí no número 3 nós pegamos do Mirador ali do Colombo e seguimos pelas Ramblas
até a Plaza Catalunha. Então nós falamos do Palau Güell, do Miró, daquela praça, aquele desenho que o Miró fez no chão. No chão, do Teatro Liceu, da Casa Bruno, que é aquela, Bruno Quadros, que é aquela do Dragão, e do La Boqueria. E contamos muito da história dessa região, que, gente, tem cada coisa que só vocês vendo, porque vocês não vão acreditar. Quarto. Aí o quarto nós fizemos um contrário, nós viemos da Plaza Catalunha para o mar. Então nós falamos da Plaza Catalunha, Da Palau de la Musique. falamos da La Giganta, que é como a nossa maricota, e vocês vão ver como ela dança bem. Conta uma história dela, né? Do pessoal ali fazendo esse estilo de festivo, né? E ela nos Como levou a nossa maricota, e depois fomos para o mercado Santa Catarina, que foi onde ela nos levou. E nós contamos a história e damos dicas de tudo isso. Então, é outro que também é muito interessante. Quinto. O quinto, nós pegamos e continuamos nessa região do bairro Gótico. Então, falamos da Catedral, que é belíssima. Do mercado. Do Borne, que hoje em dia não é mais mercado, virou um museu, e a gente conta tudo isso. A exposição do Dalí, que nós visitamos. Que é incrível. Maravilhosa. O Museu do Picasso, que também, vamos combinar, é tudo. E falamos de várias plazas que tem por ali, tem umas praças muito interessantes e as suas histórias. Inclusive, mostramos onde o Colombo negociava suas mercadorias quando veio das Américas. Então, se você gosta de arte desse estilo, essa é uma região que você tem que visitar. Aí fomos para o número 6. O número 6 nós fomos um pouquinho adiante. Nós fomos para a Ciutadella. E é um parque belíssimo, onde você pode passar o dia ali tranquilo, levar criança, tem zoológico, tem toda uma história. Aquela que tinha a fonte do Gaudí. Tem uma fonte onde o Gaudí fez o projeto hidráulico, começou a sua carreira ali. Várias esculturas, então esse é um vídeo também que você tem que ver. Se você gosta de ping-pong, já prepare a sua raquete e a bolinha, que lá tem mesas a céu aberto. E fomos parar... Ao céu aberto. E fomos parar na praia, como bons praianos, na Somorrosto. E aí contamos um pouco dessa história, mostramos o Porto Olímpico, toda aquela região, as suas esculturas, enfim, vale a pena. O 7, vídeo maravilhoso sobre a Sagrada Família. E aí nós nos deleitamos. Outra obra maravilhosa de Gaudí. E para nós foi um presente que a gente nos deu e demos para vocês. Porque foi um vídeo inteirinho só sobre a Sagrada Família, Gaudí, tudo que envolve, todo o misticismo, todos os simbolismos, toda a religiosidade, né, dessa obra. E realmente, se você gosta um pouco de Gaudí ou se você gosta de religiosidade, todos os dois vocês têm que se jogar porque vale a pena. Aí no 8 nós mostramos um pedacinho do bairro Montjuïc. Como era muito bom, nós dividimos em 2. Então ele conta, né, esse vídeo fala sobre aquela arena que virou um shopping. Que é super interessante. A Fonte Mágica. Que é um espetáculo à parte, que é show de graça. Vale a pena, um passeio para a família, para todos. Independente de idade, de gosto, todo mundo gosta. É só ir lá, final de tarde, nos horários, curtir um bom espetáculo com música. E aí nós fomos para o Palau, o Museu Palau de Arte de Barcelona, que é para deleite dos olhos e da cultura. O prédio em si é maravilhoso. E terminamos na Caixa Fórum, que é outra coisa de graça, que também é um projeto arquitetônico muito interessante, que ganhou prêmio. E ali tem exposições, tem aulas, tem palestras, de tudo um pouco. E aí, o 9º vídeo é sobre a segunda parte do Montjuïc. E aí nós começamos de cima para baixo. Esse nós fomos do Arena até a parte mais alta, que era o museu, e agora nós fizemos o contrário. Nós fomos lá pro Castelo de Montjuïc, que foi onde Barcelona iniciou, contamos a história, mostramos o visual, mostramos como chegar até lá. Sim, mostrou a Fundação Miró também. Que é bem interessante se você gosta de artes. O pavilhão. Do Mayos van der Rohe, que sempre
é uma coisa inusitada, tem as suas linhas, os seus materiais diferenciados. O Parque Olímpico e o seu museu. Que é incrível, que aí a gente fala do museu, a gente fala do estádio, a gente fala da torre de telecomunicação que é super conhecida. E nós terminamos no Poble Espanhol, que é um lugar não muito conhecido, mas dá um banho, gente. Olha, vocês têm que carimbar lá porque é incrível. Então, se você gosta aí da viagem de E Barcelona... tem o último, o décimo, que é o Parque Güell. Ele já ia esquecendo. Esse aí é especial, é um parque maravilhoso. Só existe esse parque, é único, não existe nenhum outro lugar. E aí nós contamos as histórias inusitadas. Cada pedacinho. E assim, as coisas que acontecem por trás da história, entendeu? Aqueles comentários maldosos que faziam pro Gaudí, o que era para ser ali, que virou um parque para a população, todas as histórias, e tem ainda muito simbolismo. Então, confere as thumbnails que rolaram aí, visita aí os vídeos. E eu espero que vocês gostem, porque nós amamos Barcelona, matamos um pouquinho da saudade, mas estamos loucos de vontade de voltar. Agradecemos já a parceria de vocês, a força aí durante todo esse tempo. E no próximo nós vamos para Saragoça. E aí vocês vão ver uma arquitetura bem diferente, com umas... Enquanto num lado a gente viu só o modernismo, ali nós vamos voltar ao tempo novamente e vocês vão ver tudo de bom. Por enquanto, é só. Beijos da Rose. Abraço do Azu. E tchau!